Agora sim, o evangelho dessa sexta-feira, hoje, 15 de abril, sexta-feira da Paixão. E o evangelho, ele é muito extenso e por isso a gente não vai ler. Mas eu queria conversar com você sobre esse dia de hoje. Dia de silêncio, dia de sofrimento, dia que o nosso Deus foi crucificado e morreu numa cruz. Para muitos a vergonha da cruz, mas para nós que vimos depois que a ressurreição que abre o nosso caminho para a vida eterna. O nosso reino, ele não é desse mundo. O acontecimento da paixão e morte e sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a meditar e tirar proveito de muitas mensagens para a nossa existência. Primeiramente, podemos perceber que assim como aconteceu na vida de Jesus, há um sentido para todas as ocorrências na nossa vida. Jesus Cristo não foi preso, nem foi capturado. Pelo contrário, ele próprio se entregou aos homens para que se cumprisse tudo que já estava escrito, a fim de que a verdade do Pai se realizasse assim. Quando Jesus se entregou aos homens, na verdade, ele estava se oferecendo ao Pai pela humanidade. Lembra quando o sacerdote fala na missa? E abraçando livremente a paixão. Jesus abraça a paixão livremente. Na narrativa de hoje, nós percebemos que Jesus estava consciente de tudo que tinha de acontecer. E por isso, ele próprio interpelou os guardas dizendo: a quem procurais? E depois de saber que eles buscavam a Jesus, o Nazareno, ele respondeu: sou eu. Nós também, gente, precisamos estar atentos para que as coisas que acontecem na nossa vida, a fim de entendermos qual é a vontade do Pai para nós, principalmente nas situações em que temos que enfrentar os desafios. Muitas vezes, nós também temos consciência de que algo precisa mudar na nossa vida e, para isso, temos que assumir uma nova postura, um novo compromisso. No entanto, relutamos e não enfrentamos a fera que tivermos, se tivermos que enfrentar. Mas, se nós tivermos confiança nos planos de Deus para a nossa felicidade e consciência de que Ele não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco como colaboradores para a sua salvação, para a salvação dos nossos irmãos, nós também não fugiremos dos obstáculos e, como aconteceu com Jesus Cristo, também nos apresentaremos diante dos nossos algozes para beber o cálice que o Pai tem para nós. Com a continuação dessa história, a gente vai percebendo que todas as coisas aconteceram coerentemente com o que já havia sido profetizado conforme as Escrituras. A Bíblia é um livro de homens santos e pecadores e nela nós nos identificamos quando agimos bem ou agimos mal. O mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote para defender Jesus foi o que depois, por 3 vezes, o negou. A atitude de Pilatos revela a nossa omissão diante das coisas erradas que presenciamos e simplesmente lavamos as nossas mãos, porque achamos que não compete a nós e não temos nada a ver com as situações que acontecem. Diante de Pilatos, Jesus não se justificou, nem tampouco se acovardou, mas esclareceu: o meu reino não é desse mundo. Aprendendo com o Mestre, nós também podemos assumir compromissos e atitudes coerentes com o nosso desígnio e não nos afastar do nosso ideal de vida. Realmente, o nosso reino não é desse mundo e as dificuldades que enfrentamos nessa vida temporal são apenas pontes que nos levam a atravessar o vale para chegarmos ao reino definitivo. Somos muitas vezes os Pedros, os Pilatos, Judas,
Malco da nossa geração. Somos como Anás, Caifás e até como os guardas e encarregados que guardavam a porta do lugar onde Jesus estava. Todos nós temos o nosso posto. A diferença, porém, poderá estar no modo como enfrentamos os desafios da nossa missão. Com os olhos voltados para o alto, para beber o cálice que nos é apresentado, ou olhando somente para a terra, tentando nos livrar dos desafios e vivendo como qualquer um dos mortais, só por essa vida mesmo. Hoje é dia de silêncio, é dia de oração, é dia de fazer memória e lembrar que o nosso Deus se deu por nós numa cruz, para que a gente tivesse vida eterna, vida plena, vida em abundância.